A vida costuma pregar peças em nós. E a cada ano que passa, a impressão que dá é que as coisas elas vêm se repetindo, os problemas vêm se repetindo, as situações elas vêm se repetindo. Mas o que difere o sucesso na hora de realizar alguma tarefa de um ano para o outro é exatamente a decisão que nós tomamos. A palavra de Deus me mostra dois textos muito parecidos, duas situações muito parecidas que aconteceram em diferentes momentos, que foram as duas multiplicações dos pães. Texto muito conhecido na Bíblia. A primeira multiplicação dos pães, a palavra de Deus ela vai mostrar lá no livro de João que Jesus estava parado, sentado, e de repente ele avista uma grande multidão que vinha na direção dele. Então ele olha para os discípulos e a Bíblia diz que ele já sabia o que ia fazer, mas ele quis pôr à prova os discípulos e ele pergunta: aonde encontraremos pão para alimentar todos eles? Ali os discípulos ficaram sem uma resposta, não sabiam o que fazer, não sabiam onde comprar. E eles até falaram: olha, nós temos pouco dinheiro para poder... E o dinheiro que a gente tem, mesmo com o dinheiro que a gente tem, a gente não vai encontrar, não vai conseguir comprar pão para dar pelo menos um pedaço para todas essas pessoas. Aí vem um dos discípulos e diz: ó, eu consegui esse pouco de pães e peixes com uma pessoa. Então Jesus pega aqueles pães e peixes e apresenta, dá graça, reparte e manda distribuir. E ali houve o primeiro milagre da multiplicação dos pães. Tempos depois, Jesus está numa área bem deserta e uma multidão o seguia. E a palavra de Deus diz que depois de 3 dias aquela multidão acompanhando Jesus e sem ter o que comer, então Jesus olha e se compadece deles e pergunta para os discípulos: já são 3 dias que eles estão nos acompanhando e não têm o que comer. Como nós iremos alimentá-los? E naquele momento a resposta dos discípulos foi a seguinte: não temos aonde encontrar pão nesse deserto para poder servir para a multidão. Jesus pergunta para eles: o que vocês têm aí? E eles respondem: temos 7 pães. Jesus então pega esses 7 pães, dá graça, reparte e manda distribuir. E ali houve a segunda multiplicação dos pães. A questão é que essas duas situações são muito parecidas. Uma multidão diante de Jesus, sem recursos, e Jesus queria alimentar aquele povo. Os discípulos, que eram os braços, os braços direitos de Jesus, diante das duas situações, eles simplesmente agiam da mesma forma, mesmo já tendo visto que da primeira vez houve um grande milagre e houve a solução para o problema. A mesma coisa acontece com algumas pessoas. Passa ano após ano e toda vez que vem uma situação, ela se desespera e toma sempre as mesmas atitudes. Se você observar, 90% dos problemas que nós enfrentamos no dia a dia, chega um determinado momento da nossa vida que esse problema ele se resolve sozinho. Ele se resolve por si mesmo. Passa um tempo, aí você para e diz: se eu perguntar como foi que o problema se resolveu, você vai parar e você não vai nem saber explicar como que aconteceu. Só sabe que aconteceu. E muitas das vezes esse problema que apenas se resolveu sozinho, mas sem nenhuma ação, ele simplesmente adormeceu. E quando chega no ano seguinte, o problema ele volta tudo de novo e a situação é a mesma. Você toma uma atitude igual a que tomou do ano passado e o problema continua. Ou não toma nenhuma atitude e o problema vai se arrastando ano após ano. Eu tenho pessoas que chegam diante de mim todos os anos
e eles chegam e com uma mensagem dizendo: pastor, o que eu faço para mudar a história do meu ministério? O que eu faço para mudar a história da minha vida? O que o Senhor me recomenda? O primeiro conselho que eu dou para todos é: faça tudo diferente. Quantas notícias ruins nós temos escutado nos últimos dias de pastores, de amigos que têm se suicidado, que entram num quadro de depressão e ao ponto de tirarem sua própria vida. São pessoas desse tipo que às vezes que não chegaram a se suicidar, claro, mas pessoas que já estão à beira de cometerem essas loucuras, que muitas das vezes têm nos procurado para pedir ajuda. E quando elas chegam na escola de cura e avivamento, às vezes elas chegam com esse sentimento de frustração. Às vezes pessoas que têm 20, 30, 40 anos de ministério, mas a coisa se repete ano após ano e eles ficam se cobrando de si porque eles querem ver algo acontecendo. Independente se é por questões ministeriais ou independente se é coisas por questões da sua vida pessoal. Mas esse é o quadro que nós encontramos na escola de cura. A escola de cura e avivamento, ela não vem só no sentido de, não é para te dar uma palavra mágica para você fazer assim e o teu ministério mudar da noite para o dia. Não, porque uma vida, ela precisa ser construída e não existe palavra mágica. E se eu posso te dizer um negócio, se eu posso te dar um conselho, é que isso leva tempo e é algo difícil de se fazer. Mas quanto mais dificuldade você encontrar, maior será a tua vida e o teu ministério, mais abundante ele vai se tornar. A questão é, essas pessoas que chegam até nós e elas enfrentam essa questão de dia após dia, elas tendo sempre os mesmos resultados, é porque elas sempre cometem as mesmas coisas, elas fazem as mesmas ações. E quando chegam lá na nossa escola, nós em uma conversa, em um momento de oração, em uma de nossas palestras, elas conseguem identificar e começam a ver por outro horizonte, de outra ótica, os outros caminhos ao qual elas precisam trilhar para que realmente haja uma mudança. Entenda, é como se a vida ela te desse uma estrada onde tem vários caminhos. E sempre as pessoas elas voltam para a estaca zero e quando vão, elas sempre vão por uma rua que chega, essa rua é sem saída. Acaba, ela tem um final ali e então ela tem que voltar. E todas as vezes que ela recomeça, ela vai por essa rua novamente. Mas acredite, tem muitas outras ruas que elas vão sim chegar ao lugar, ao destino que você tanto espera. E você precisa construir isso. Você precisa entender que a sua vida, ela é construída por você. Deus, ele é o criador do universo. Mas você é o arquiteto da sua vida. Você é a pessoa a qual Deus, por meio do Espírito Santo, quando Ele nos entrega os dons, a unção, o poder, a autoridade, Ele está entregando para nós essas ferramentas para que nós venhamos construir a nossa vida abundante exatamente do jeito que nós escolhermos. Ele nos deu isso. Você precisa apenas aprender a usar essas ferramentas que Deus, por meio do Espírito Santo, em nome de Jesus, nos entrega. É por isso que eu gostaria de te convidar para estar conosco em uma de nossas escolas de cura e avivamento, que acontece na cidade de São Paulo. Na descrição deste vídeo, em algum lugar, você vai encontrar o link que vai te dar todas as informações do local, das datas, de como encontrar hotéis, de como chegar até o lugar. Eu espero poder te encontrar lá. Eu acredito que o teu próximo ano de vida, ele será totalmente diferente do que foi até hoje para você. Um grande abraço,
Beijo no teu coração. Eu espero poder te encontrar lá. Eu quero te pedir, se você gostou desse vídeo, não saia antes de me fazer um favor. Deixa o seu like e compartilha essa mensagem. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificação para todas as vezes que formos publicar um novo vídeo, você possa ser notificado. Te aguardo lá. Um grande abraço.